Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Tudo bom? Vocês aí, tudo bem? Tudo bem, senhor. É isso aí, tem que seguir em frente, né? Agora estamos já na reta final aí do semestre, né? Hoje já é dia 14, tem mais 3 semanas aproximadamente de aulas. E então agora tem que se organizar aí para encarar as atividades do final de semestre, né? Então, fica todo mundo com bastante coisas para fazer, né? Vocês bastante atividades para entregar, nós professores com muitas atividades também, além das aulas, a gente tem outras atividades que a gente participa, então tem que estar bem organizado aí para poder dar conta. Já tá tudo programado, professor. Tudo anotado, as datas já. Os trabalhos que já deram para adiantar já foram adiantados, né? Inclusive, eu queria lhe perguntar, ainda temos mais uma matéria ou essa já é a última? Na verdade, assim, ó, a gente vai ver agora, né, comentei com você sexta-feira, eu acho que em 2 aulas a gente encerra esse tópico aí sobre ajuste de curvas, e tem um tópico sobre resolução de equações diferenciais ordinárias, que a gente vê métodos numéricos de resolução de EDOs, os mais conhecidos são o Médio-Euler, que é um método clássico, assim, ele não é muito eficaz, né? Ele dá um erro muito grande, mas ele é bem simples. E os métodos de Runge-Kutta, que são mais eficientes, mais eficazes, porém tem um custo computacional um pouco maior. E ainda tem um outro ponto que eu não sei se a gente vai conseguir entrar, que é a resolução de EDPs. Tá? Então, a parte de equações diferenciais, que geralmente fica para o final, eu acho que EDOs a gente vai conseguir ver os métodos, mas as EDPs, as equações diferenciais parciais, eu acho que não teremos tempo. Já lhe pergunto porque achei que poderia haver uma antecipação do seu trabalho, mas não vai ficar na data prevista. Vamos ver, até não olhei com detalhe isso, Pedro, mas eu acho que não tem muita possibilidade, não. Porque essa parte, por exemplo, de EDOs, os métodos são relativamente simples, a descrição também, mas se a gente conseguir entrar em EDPs, EDPs são assuntos que são demorados, então não teria possibilidade. Não sei, vamos ver. Vamos fazer semana a semana agora. Segunda que vem a gente conversa, vamos indo assim, que daí é melhor. A gente vai tendo uma visão melhor do que a gente vai conseguir fazer. Tranquilo, professor. Mas, pessoal, assim,
Vou passar uma notícia para vocês, talvez tenha sido até publicado na imprensa, né, que a universidade começou hoje a vacinação dos professores, né, por ordem de idade. Foi um acordo que a prefeitura fez com a PUC, a URGS, a Unicinos, né. Então, hoje começou a vacinação dos professores da PUC, né, e então, ao longo da semana, professores e funcionários vão receber a primeira dose da vacina. Então, quer dizer, né, as coisas estão avançando, né, mas ainda não temos nenhuma informação, né, de como será o início das aulas do segundo semestre. Então, eu imagino, viu, que como já estamos já no meio do mês de junho, né, eu imagino que ainda o início do segundo semestre será nesse formato, viu? Mas é uma impressão pessoal, né? Não tem nada oficial ainda de parte da universidade. Tá? Bueno, pessoal, então eu vi que vocês fizeram ali a entrega, né, da atividade de avaliação. Nos próximos dias eu vou começar a fazer a leitura ali, né, e assim que estiver pronto, né, concluída toda a avaliação, eu vou aí publicar as notas. Se der tempo, eu já comento na aula de sexta-feira, se não, comento depois, né? E então, assim, né, pessoal, algumas pessoas reportaram, né, dificuldades, mas olha, eu acho que uma semana de prazo, eu acho que é um tempo bem razoável, assim, não vejo razões, né, para que a pessoa em uma semana não tenha tempo de ler ali as questões, efetuar os cálculos e gerar o arquivo e fazer a entrega lá, né? Eu acho que é um tempo bem suficiente para todas as etapas, né, necessárias para fazer esse tipo de atividade. Tá? E como, né, vocês mesmos comentaram aí, especialmente agora na última atividade, né, pessoal? Claro que alguns de vocês, pelas notas, né, que vem mantendo aí ao longo do semestre, talvez até estejam já aprovados, porque, de repente, quem tira 10 e 8, por exemplo, tem 28 e já está aprovado. Então, não vai ter tanta preocupação com a última atividade, mas, de qualquer maneira, quem tiver que fazer a última atividade valendo nota, tem que se organizar para poder cumprir o prazo, né, pessoal? Que nessa última atividade, que vai ser lá mais para o final do mês de junho, aí sim que não vai ter como prorrogar prazo, né? Porque ali os intervalos de tempo entre uma atividade e outra são muito pequenos, né? Então tem que realmente se organizar para fazer né, dentro do previsto ali, porque não vai, né, especialmente na atividade 4, realmente não vai sobrar tempo para prorrogação de prazo. Bem, então, voltando, né, ao nosso assunto da aula de sexta-feira, né, para a gente rememorar um pouquinho, nós, na semana passada, né, estudamos o tópico de ajuste de curvas, né, fizemos a definição do que é o ajuste de curvas, vimos o conceito, né, a definição do chamado critério dos mínimos quadrados, que é aquela soma de resíduos, né, que deve ser minimizada. Fizemos, então, a dedução ali apresentei o sistema de equações que deve ser resolvido para o cálculo dos coeficientes da regressão linear. O coeficiente de determinação da regressão linear foi apresentada a fórmula, né, que é um coeficiente que mede o quanto, né, aquele modelo explica daquela situação. Então, nós convencionamos aqui, né, foi um critério que eu estabeleci, que é sempre que o coeficiente de determinação for superior ou igual a 0,7, para nós vai ser considerado um modelo satisfatório. Né? Senão, a gente vai dizer que o modelo não explica bem e a gente pode procurar outro modelo, o exponencial ou qualquer outro, né, que talvez tenha um resultado melhor. Sim, pela regra, sim. Não, peraí. Tem que observar assim, ó,
Vou comentar aqui, pessoal. Lá na planilha, né? Lembra que eu comentei isso? O T1 e T2, a média deles virou uma nota só, que é o A1, tá? Então, você já tem publicadas duas notas que vão ser elevadas lá para o grau G1, o A1 e o A2. Então é assim, ó, vamos rememorar a fórmula. É A1 mais A2 mais A3 mais A4 sobre 4. É a média das atividades A1, A2, A3 e A4. O T1 e T2 eles vão sumir, digamos assim, eles vão virar uma nota só, que é o A1. Tá? A1, A2 já foi, vai ter o A3 essa semana, ou semana que vem, que vai ser divulgado, e o A4. Então é a média dessas quatro. A1, A2 mais A3 mais A4 sobre 4. Tá? Então tem que levar em conta as notas A1, A2, A3 e A4. Beleza? Sim. Maravilha. Então tá. Então, eu vou... Ó, vocês olhem lá no... vou mostrar aqui para vocês como é que está organizado ali o material no Moodle, né? Eu já publiquei, então, aqui no Moodle, os arquivos referentes ao ajuste. Aí eu botei lá, ó, no tópico, ajuste de curvas. Então eu botei aquele texto, que nós, em vez de botar um texto das aulas de segunda e sexta, eu botei só da aula de sexta-feira, porque esse texto com a data do dia 11 inclui todo o conteúdo que foi visto na segunda-feira, dia 7, e no dia 11, e que nós vamos ver ainda hoje. Tá? Esse arquivo, chamado ajuste de curvas, tem todos os modelos de função de ajuste que nós vamos ver também nessa semana. E essa planilha aqui, chamada ajuste de curvas, né, é aquela planilha do Excel que nós usamos, nós fizemos dois exemplos de ajuste linear, né, aquele primeiro que era da população mundial, né, para quem lembra, é uma projeção, é um dado sobre a população mundial, a gente fez uma projeção da população em 2020, e o segundo exemplo é aquele problema de peso, altura versus peso, né, uma empresa lá que foi feito uma pesquisa com 9 homens entre 25 e 29 anos, e aí tinha a altura e o peso de cada um deles. A gente desenvolveu um modelo de regressão para essas duas variáveis. Tá? Então, isso que está lá. Não, pessoal, assim, o que vai acontecer? Quem tiver aprovado já com as notas do A1, do A2, do A3, bom, aí pode jogar pelo regulamento, digamos, vai fazer o A4 se quiser, não vai ter nenhum prejuízo, né? Evidentemente que se não fizer, né, vai ficar com uma nota mais baixa do que poderia ser obtido se fizesse o A4, mas aí fica a cargo de vocês. É uma situação que pode acontecer em qualquer sistema de avaliação, né? Até no sistema presencial isso acontecia de vez em quando. Então, aí vai depender de vocês, né? Não, caso não entregue, vai ficar considerado como não entregue, e aí vai entrar no cálculo da média como nota 0, e, bom, se der 7 a média, mesmo não tendo entregue o trabalho 4, né, a pessoa está aprovada. Não vai ser... não vai ter um rebaixamento da nota por não ter entregue, isso não tem nenhum problema, tá? Mas aí eu acho que vocês devem pensar, né? Acho que essas hipóteses podem ser consideradas, mas aí vocês podem pensar mais para frente, né? O que vocês vão decidir fazer. Então, outra coisa que eu quero comentar, ó, é aqui a nossa playlist, é sempre bom, né? Até agradeço aí alguns alunos têm se inscrito aqui, né, no canal, aumentou o número de inscritos, eu agradeço que é um sinal de que as pessoas estão aprovando, né, o material. Então, ó, semana passada, nos dias 7 e 11, né, nesses 2 dias, nós vimos
o modelo de ajuste linear, que também é conhecido na literatura como regressão linear, né? Então, assim, eu vou apresentar a partir de agora os outros modelos, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar uma estratégia um pouquinho diferente, né? Eu vou apresentar na aula de hoje os modelos todos e os sistemas correspondentes, tá? Do ajuste quadrático, do ajuste exponencial e do ajuste por função potência. Cada um desses modelos leva a um certo modelo, um certo sistema de equações, né, e a resolução do sistema que vai fornecer os coeficientes daquele modelo. Tá? Bom, então eu vou apresentar os sistemas de equações, tá? E depois a gente, então, parte para os exemplos, né? Então, se der tempo, eu faço algum exemplo hoje, senão eu vou apresentar pelo menos todos os modelos todos os sistemas de equações, né, com os detalhes mais importantes a respeito do ajuste por função quadrática ou ajuste quadrático, o ajuste por função exponencial, ou também conhecido como ajuste exponencial, e o ajuste por função potência. Né? Então, vamos lá. Então aqui, pessoal, só vou mostrar para vocês terem mais um recurso, né, que é possível a gente utilizar para calcular, né, um ajuste no Octave. Tá? Eu nem testei aqui ainda, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma versão local, né, do software. Ele também tem versão online, né? Então, se vocês quiserem executar aí esses comandos na versão online, vocês vão, acho que, obter os mesmos resultados. Tá? Tem o Octave ou o Octave, né? É um software gratuito, certo? Vocês podem procurar no navegador aqui, ó. Se vocês colocarem ali, ó. Coloque Octave, né? Ou teve ó. Aí dá Enter, vai aparecer. Ó, isso aqui é o projeto, né? É a primeira página, GNU Octave, tá? Então aqui é a página do projeto, é uma apresentação ali das ideias, né? Quem desenvolveu, qual é o objetivo, né? Tem até exemplos aqui, ó. Né? Tem as packages, são os pacotes, né? E então tem aqui versões, ó, né? Tá, então aqui para Mac, para Windows, enfim, tá, tem várias versões aqui. Então, como dizer, é um software livre, né? Dentro desse projeto aqui de licenças públicas, né? Então, interessante. E aqui essas packages, esses pacotes, é para quem quiser estender, né, as potencialidades do Octave. Então, existem diversas coisas específicas para processamento de sinais, para transformada de Fourier, para fazer cálculos estatísticos avançados, enfim. Aí cada um, né, que tiver interesse pode pesquisar ali. Mas eu vou mostrar para vocês, então, essa opção aqui dentro do software local, aqui que eu tenho a versão local aqui. Ó, então eu vou reproduzir aqui, vamos tentar reproduzir aqui, pessoal, aquele exemplo lá do problema da altura versus peso, né? Então a gente vai entrar aqui, ó. Eu vou botar X maiúsculo, se vocês quiserem testar aí, mesmo que seja no online, vocês podem executar exatamente esses comandos que eu vou executar aqui. Então, claro que aqui, né, pessoal, este exemplo é possível a gente fazer manualmente, porque aqui se trata de um problema com 9 pontos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, esse ponto e vírgula que eu coloco no final é para que os valores sejam armazenados na variável x e não apareça o resultado. Então, ele vai só armazenar e vai aparecer
a nova linha de comando aqui, tá? Depois a gente vai botar os valores do y correspondentes, né, nas mesmas posições. Então, ó, o que significa esse 79? É o peso daquele primeiro sujeito que tinha 183 centímetros de altura, né? E assim vai. A gente vai colocando aqui os valores, até eu estou deixando um espacinho ali, ó, para ficar mais fácil a leitura, né? A gente enxergar que os valores estão sendo colocados corretamente. Então, se vocês quiserem verificar, né, se os vetores têm o mesmo tamanho, vocês escrevam assim, ó, size x maiúsculo e size y maiúsculo, né? Então, ele vai te dar o tamanho, né, do vetor x e do vetor y. Então, isso mostra que realmente, né, esses vetores têm a mesma quantidade, ou seja, 9 pontos, que é o exemplo que nós já fizemos. Aí vem ali, ó, P igual a polyfit, tá? P igual a poly de polinômio, fit é a palavra ajuste, né? As x, y, que são as variáveis ali, são em letra maiúscula, né? Que eu usei ali para armazenar, então tem que botar maiúsculo dentro do comando. E 1, que é o grau do polinômio. Então ele vai te dar, ó, exatamente aqueles coeficientes que nós calculamos na aula passada do ajuste linear, né? E aqui, ó, esse outro comando, y2 aqui, né, ele avalia a função de ajuste em todos os pontos, né, tabelados originalmente, ó. Então vocês vejam que ele vai nos dar todos aqueles valores que nós calculamos. Quer ver? Esses valores aqui, ó, 76, etc. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue visualizar ali. Ó. 76,467, 7192, 68554, etc., até o 73,829. Então vocês vejam, né, como é prático, né, é bem cômodo, é bem confortável, né, a utilização desses comandos, né, ele vai te dar direto aqui. Então, digamos assim, qual é digamos, o custo, né? É saber entrar com os dados, certo? Qual é o benefício? É o resultado, né, da função de ajuste calculada rapidamente, tá? O problema, né, que eu vejo é que aqui ele não apresenta, né, os cálculos intermediários, então a pessoa fica com aquele, digamos assim, né, na dependência da máquina, né? Então, como o objetivo dessa disciplina é o cálculo numérico, né, e não simplesmente executar o comando, eu estou apresentando essa ferramenta como mais uma ferramenta que vocês podem usar para conferir algum resultado, né? Isso pode ser interessante vocês utilizarem, tá? Então, já que a gente, né, entende que o uso de recursos computacionais é um caminho sem volta, né? A gente vai utilizar cada vez mais esses recursos, principalmente pelo fato de serem softwares gratuitos, né? O que a gente tem que saber é ter, digamos assim, uma certa cautela, né, em saber de onde saem os resultados, né? Esse é o objetivo, então, daquela parte inicial que nós fizemos todo, né, o sistema e tal, e chegamos exatamente naquele modelo que nós já calculamos na semana passada e fizemos esses cálculos todos aqui. Calculamos o resíduo, inclusive, né? Muito bem. Então, vamos passar aqui, pessoal, para o segundo modelo, então, ou a segunda função de ajuste, que é a chamada função quadrática, onde, então, a função de ajuste vai ser um polinômio de segundo grau, né? P de x agora será o A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. Então, essa função aqui, é importante que vocês enxerguem isso, né? Que é uma função que tem 3 coeficientes, A0, A1 e A2. Né? O x é a variável independente. Quando é que a gente vai usar esta função? Quando
as diferenças finitas de segunda ordem for praticamente uma constante, ou as diferenças divididas de segunda ordem forem aproximadamente uma constante. Tá? Em qualquer um dos dois casos, esta aqui ó, é a melhor a ser usada, só porque ela não tem restrições. Vocês podem usar diferenças divididas para qualquer tipo de tabela. Né? As diferenças finitas ela tem uma restrição, ela só pode usar se o espaçamento na variável x for constante. Né? Então isso é um inconveniente. Então, se vocês usarem sempre diferenças divididas, vocês não vão ter problemas. É claro que é difícil, né? É um critério subjetivo a gente olhar assim numa tabela, fazer as contas, as diferenças divididas até segunda ordem e concluir, as diferenças divididas de segunda ordem são aproximadamente uma constante. Né? Isso aí é uma coisa muito subjetiva. Tá? Então, às vezes a pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade, usar o gráfico de dispersão como complemento, né? E saber, lembrar, né, que a função, o que caracteriza uma função quadrática, né? O gráfico de uma função quadrática ele lembra uma curva que chama parábola, né? Então, se os pontos estiverem, digamos assim, na dispersão, estiver em torno de uma parábola, vocês poderão usar também o critério do gráfico, né, dos pontos dispersos ali em torno de uma parábola, como também um indicativo de que o ajuste quadrático é bem indicado naquele caso. Bom, se for, digamos lá, né, o caso, vocês têm que resolver achar esses coeficientes. Como é que tu vais calcular o A0, o A1 e o A2? Tu vai ter que resolver este sistema de equações aqui, né? Que tem, então, uma matriz de coeficientes 3×3, expressa aqui por esses somatórios todos, né? N, somatório de xi, somatório de xi ao quadrado, até o somatório de xi elevado na quarta, aqui na terceira linha, terceira coluna. O A0 e o A1 e o A2 estão dispostos nessa ordem, né? O A0 é o primeiro valor, a primeira incógnita, A1 é a segunda e o A2 é a terceira. E aqui no lado direito do sistema, nós temos somatório de y, somatório de x vezes y e somatório de xi ao quadrado vezes y. Então a gente tem que calcular todas essas quantidades, montar um sistema 3×3 e calcular a solução. Os resultados, né, a solução desse sistema vão definir a nossa função de ajuste nessa ordem aqui, A0 mais A1x mais A2 vezes x ao quadrado, e o coeficiente de determinação é dado por esta fórmula, né? E lembrando, né, que quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de determinação, melhor. Né? E quanto mais próximo de 0, pior é o modelo. Muito bem, então nós temos esse sistema quando a função for a função quadrática. Se for uma função exponencial, né? Então assim, deixa eu interromper aqui. Ó, pessoal, função exponencial, né? Vocês que fazem os cursos aqui de exatas, né? Vocês lidam com quantidades muitas vezes que estão relacionadas, estão definidas por modelos que envolvem a função exponencial, mesmo sem saber, tá? Por exemplo, um circuito elétrico lá tem um capacitor, né? Como é que varia a carga do capacitor ao longo do tempo? É um modelo de função exponencial, tá? À medida que o tempo, né, se ele tem lá uma carga inicial, digamos, tantos coulombs, né? Aí tu bota o circuito para funcionar, geralmente a carga vai atingir um limite em estado estacionário com uma curva assim, ó, que tem um formato exponencial, né? Um outro exemplo, né, que a gente vê aí nos livros, nos textos, sobre a intensidade luminosa dos objetos, como por exemplo as estrelas, né, obedece uma escala que é uma escala logarítmica. Então o inverso, né, é o que precisa ser utilizado, é a função exponencial, né. Na biologia, né, tem muitas relações entre duas variáveis, por exemplo, em mamíferos, pega lá o peso dos mamíferos e a quantidade de batimentos cardíacos. Isso vai obedecer, em alguns casos, né, a uma função aproximadamente exponencial. Então, tem muitas situações práticas, tem muitas aplicações. Então, eu vou mostrar para vocês ali que, neste caso, a função exponencial
que é usado no ajuste, ela vai ser linearizada, vai sofrer um processo que chama-se de linearização, e a gente vai transformar aquele modelo que inicialmente é exponencial no modelo, entre aspas, linear, na nova variável, vai usar então o modelo de referência do ajuste linear para montar o sistema e depois, no final, volta para a função exponencial. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no caso da função exponencial, né, a função de ajuste, eu escolhi aqui, ó, a função exponencial escrita na base E, né, que é o número de Euler. Tá? Então, é A vezes E elevado na B vezes X. Então, este E é um número conhecido, que é o número de Euler. Então, essa função aqui, ó, ela tem dois coeficientes desconhecidos. Essa constante, que é o A, né, que geralmente corresponde ao valor da função no ponto X igual a zero, e o valor do B, que corresponde à taxa de crescimento, né? Porque a gente sabe que a derivada de E na BX é igual a B vezes E na BX, né? Então, a taxa relativa de crescimento da função exponencial é igual a B. Pode ser o B pode ser tanto positivo quanto negativo. Se a função for uma exponencial que descreve um crescimento, o B vai ser positivo, e se a exponencial descrever um decrescimento, o B vai ser negativo. Né? Então, a gente recomenda utilizar a função de ajuste quando a diferença dos logaritmos for aproximadamente, a logaritmo de y, né, for aproximadamente uma constante, ou seja, o logaritmo de yi menos logaritmo de yi, ou seja, o logaritmo da divisão dos y, né, que é a diferença dos logaritmos de yi, que deve ser quase uma constante. Então, para eu calcular estes parâmetros A e B, eu tenho que resolver um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, são dois valores desconhecidos. Tá? Então, a gente efetua o que é chamado de linearização. Então, a gente supõe que o y, né, é igual a vezes e na bx e vai calcular o logaritmo natural dos dois lados desta equação. Tá? Então, vai resultar o seguinte. Logaritmo de y, ó, vai ser o logaritmo de A vezes E na BX, porque o Y é A vezes E na BX. Né? Então, como o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos, isso aqui vai resultar no logaritmo de A, que é a primeira parcela desse produto aqui, né? Mais o logaritmo de E na BX. Né? Ou seja, é logaritmo de A mais B vezes X, porque aqui, ó, a exponencial e o logaritmo são a função inversa uma da outra, né? Então, sempre que eu calculo o logaritmo de E elevado na BX, o resultado é o próprio BX, tá? Porque essas funções cancelam uma outra. Então, isso aqui é um coeficiente a zero, né? O logaritmo de A é a variável chamada de a zero, e o B é simplesmente o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Na nova variável. Então, se eu chamar o logaritmo de y de z, né, e o a0 de logaritmo natural de a, né, eu terei que o z é igual a zero mais bx. Então, eu terei, nesta nova variável, uma equação linear. Tá? Só que o z, na verdade, é o logaritmo do y disfarçado, digamos assim. Né? Mas é um ajuste linear em x e z. Tá? Então, eu terei que resolver o sistema correspondente ao ajuste linear, onde o A0 e o B são as incógnitas. Então, eu terei esse sistema. Se a gente comparar este sistema aqui com o sistema do ajuste linear, vocês vão ver que a diferença é que aqui eu tinha simplesmente o somatório dos y, onde agora é o somatório dos logaritmos dos y. Portanto, o y deve ser sempre positivo, né, para que seja possível calcular o logaritmo do yi. E aqui o somatório de xi vezes logaritmo de yi. Então, a gente vai ter que acrescentar, né, neste modelo para obtenção dos coeficientes, uma coluna que vai ser o logaritmo dos valores de y, tá? Para fazer esses somatórios que aparecem aí nessa matriz ampliada. Bom, resolve esse sistema 2x2, tá?
por exemplo, pelo método de Gauss, né, tu vai achar dois valores, o A0 e o B, né? O A0 e o B. Então, para eu voltar, porque o objetivo é obter o A, né? Então, eu tenho que calcular o A fazendo E elevado na A0, que é a função inversa do logaritmo, né? E então, terei a função de ajuste, que é A vezes E na BX, que é a função de ajuste procurada, certo? E se vocês quiserem, né, substituir o E pela base 10, né, que também é uma base de funções exponenciais bastante utilizada, vocês poderão usar a base 10, só que daí, em vez de ser logaritmo natural, aqui vocês devem usar o logaritmo decimal. Tá? Então, isso é bem tranquilo, não tem nenhum problema. Se vocês lembram lá no Excel, né, quando para certas tabelas ele tem a possibilidade de selecionar o ajuste exponencial. Tá? Depois a gente volta aqui para esse exemplo 2. A gente volta aqui. Então, finalmente, né, o último modelo de função de ajuste é a função do tipo potência, tá? Então, se vocês olharem, né, tem uma pequena diferença aqui, ó, entre a função de ajuste por potência e a função de ajuste exponencial. Aqui a potência, né, é o nome que a gente dá para a função quando o x aparece na base. Né? Vejam que a gente tem uma constante, que é o valor do A, né, vezes x elevado na b. Então tem dois parâmetros, né, duas constantes A e B que devem ser determinadas, mas a diferença é essa. As funções potência, né, elas podem ocorrer e, usando diferenças finitas, vocês podem concluir, né, que este modelo é adequado se a diferença dos logaritmos do y dividida pela diferença dos logaritmos dos xi for aproximadamente uma constante, né? E também quando a gente lembra, né, pessoal, quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, se a gente pensar também em termos de gráficos, né, quer ver, ó, vamos usar aqui a página da Wolfram, só para a gente lembrar, né, que tipos de gráficos, né, a gente encontra como funções do tipo exponencial e do tipo logarítmica, né? Ó, por exemplo, vamos pensar aqui em uma função exponencial que tenha decaimento, tá? Por exemplo, 2 vezes esp de menos 0,6 vezes x, tá? Então, vamos botar o x de 0 até 10. Então, vocês vão ver que pelo fato do coeficiente do x no expoente, né, do número e ser um número negativo, ó, ela vai decair. Ó. Então, esse, né, o que, claro, a gente não vai ter o gráfico da função, mas a gente pode ter uns pontos assim, ó, dispersos nesse formato, né, é um caso típico de função exponencial. Tá? Por outro lado, se o coeficiente do x for positivo, por exemplo, vamos botar aqui 1,1 ou 1,2. Né? A gente vai ter uma função crescente, né? E vai crescer bem rápido. Né? Você veja que quando x é igual a 10, aí já está na ordem de 100 mil. Né? Certo? Só que às vezes, né, esse tipo de formato pode ser confundido com a potência. Quer ver? Ó? Vou botar aqui 2 vezes x elevado na, sei lá, 1,3. Então, a função potência, vocês vão ver que ela tem um formato de crescimento. Ó. E quanto mais rápido, quanto maior for o expoente, mais rápido vai crescer. Vamos botar aqui 3. Ponto 1. Ó. Ó, tá vendo? É também uma função crescente. Ó. 2 vezes x na 3.1 e pode ser qualquer outro expoente, né? Pode ser um número quebrado que vai fazer com que, quanto maior for, né, mais rápido vai ser o crescimento da função, né? Ou seja, que o formato da curva não muda.
né? Muda só a velocidade de crescimento. Tá? Muito bem. Então, estes casos aqui de função potência, eles podem ser resolvidos, né, podem ser obtidos fazendo-se também um processo de linearização. Então, a gente imagina que o y é a vezes x na b, toma o logaritmo. Eu aqui calculei o logaritmo decimal, tá? Só para mostrar para vocês que são equivalentes. Então, fica logaritmo decimal do y igual ao logaritmo decimal do a mais b vezes logaritmo decimal de x, né, pelas propriedades aqui do logaritmo. Então, eu tenho que introduzir uma nova variável, que vai ser o z, que vai representar o logaritmo decimal dos valores de y. Né? O u vai ser o logaritmo decimal de x, o a0 vai ser o logaritmo decimal de a. Então, eu terei uma nova equação aqui, ó, linear, nas variáveis z e u. Mas notem que o z é o logaritmo do y, né? Então, o z é o y disfarçado, né, de logaritmo, e o u, na verdade, é o logaritmo de x, calculados aqui na base 10. Neste exemplo, então, nós temos dois coeficientes a calcular, o A0 e o B. Né? Então, a gente tem que montar esse sistema aqui, está representado na forma de matriz ampliada, né? N, a primeira equação, N vezes A0, mais somatório do logaritmo de x vezes B, igual ao somatório dos logaritmos de y, e a segunda equação, somatório de logaritmo de x vezes A0, mais somatório dos quadrados do logaritmo de x vezes b, igual ao somatório de logaritmo de xi vezes logaritmo de yi. Aqui é o somatório dos produtos aqui dos logaritmos. Calcula essas quantidades todas, resolve esse sistema 2 por 2, vai obter o A0 e o B. E aí, uma vez obtido o A0, tu vai calcular que o A é 10 elevado na A0, e a função de ajuste é o A vezes x na B. Se vocês usarem o logaritmo natural, né, no lugar do logaritmo decimal, nestas equações, todos os cálculos podem ser feitos no logaritmo natural, e aí aqui, em vez de fazer a inversa usando 10 elevado na A0, vai ser e elevado na A0. Tá? E a conclusão é a mesma. Então, uma possibilidade, né, que vocês podem ter uma ideia prévia de qual modelo vai ser o mais adequado, né, para um determinado tipo de tabela de pontos, né, é fazer essa tabela aqui. Vocês vão ter inicialmente só essas duas colunas, tá, o xi e o yi. Vamos imaginar o caso em que todos os valores, tanto do x quanto do y, sejam positivos. Tá? Então, vamos imaginar que as diferenças lá no eixo x sejam sempre constantes. Então, vai calcular as diferenças de primeira ordem do y, que é só subtrair, né, os valores do y, as diferenças de segunda ordem, que é a diferença das diferenças de primeira ordem, então só subtrair da mesma forma, calcula o logaritmo de cada valor de x, calcula o logaritmo de cada valor de y, a diferença dos logaritmos, a diferença dos logaritmos de xi e a divisão dessas diferenças. Então, se a coluna das diferenças de primeira ordem for aproximadamente uma constante, é um indicativo de ajuste linear o mais adequado. Se as diferenças de segunda ordem forem quase constantes, o ajuste quadrático é o mais adequado. Se as diferenças dos logaritmos forem constantes, o logaritmo dos y, né, for aproximadamente uma constante, o ajuste exponencial é o mais adequado. E se a divisão das diferenças do logaritmo de y por logaritmo de x forem constantes, então o ajuste por potência é o mais adequado. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, vou pegar a tabela e vou fazer a tabela de diferenças para o exemplo 2, né? Vou pegar os dados do exemplo 2 para construir essa tabela aqui, vou mostrar para vocês, né? Nós vamos analisar então, vou pegar o exemplo 2 aqui do texto. É o exemplo aqui das bactérias aqui. Então esse problema aqui é o seguinte, o enunciado diz assim, ó, o número de bactérias por unidade de volume existente em uma cultura após X horas é apresentado na tabela abaixo. Tá? Então aqui vocês têm uma variável, que é o tempo, né, medida em horas, então iniciando do momento em que contou
né, começou o experimento, então T igual a zero, né? Então, no T igual a zero, o número de bactérias por volume unitário era 32. Né? Após 1 hora, a quantidade de bactérias passou a ser 47, após 2 horas passou a ser 65 e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mostrar para vocês como fazer, então, a, a tabela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, essa planilha e vou tentar abrir aqui. Para a gente trabalhar em cima, na mesma planilha, só vou abrir uma nova aba, né? Vou incluir aqueles dados e vou construir aquele tabelão ali, tá? Essa coisa aqui. Pessoal, enquanto abre aqui, eu vou buscar uma água, já me aguarda um minutinho aí, tá? Já vem. Então aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um título. Vamos mesclar aqui as células. Então, esse é um exemplo clássico que é conhecido, né? Sob certas condições, quando as condições são favoráveis, né? Uma cultura de bactérias vai ter um crescimento exponencial, principalmente nos instantes iniciais, tá? Então, vocês observam aqui o seguinte, aqui, ó, na tabela, está escrito que o tempo inicia em zero, mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai fazer... Então, aqui é o tempo e aqui a população. Centralizar aqui. E aqui a gente vai botar o índice, então, que é sempre o anterior mais 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês cuidem que aqui na anotação do ajuste, né, os índices iniciam em 1. Tá tudo centralizado aqui, fica melhor. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer uma jogada aqui, ó. Embora na tabela comece com 1, eu vou botar 1 aqui. Tá? Vou botar 1, depois eu vou explicar por quê. Depois vai de 1 em 1, né? Então vai de 1 até 7. E aqui nós vamos botar do lado o número de bactérias. 32, 47, 65, 92, 132, 190 e 275. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então agora, então tá, beleza. Agora a gente vai construir aqui, ó, essa tabela lá do final, esse tabelão aqui, ó, tá? Vamos botar aqui. Ó, vejam que é tudo. Por que eu fiz essa jogada aqui, ó, de transladar o tempo, né, para 1 hora? Porque daí fica tudo positivo. Então a gente vai botar aqui, ó. Vou botar o D maiúsculo, tá? Depois eu faço a edição direitinho para ganhar tempo aqui. D2 do Y. Aqui eu vou calcular o logaritmo do. Vou botar X aqui, né? Que a gente está acostumado, então não tem problema. Logaritmo do X. Logaritmo do Y. A diferença dos logaritmos do y, as diferenças do logaritmo de xi e a divisão das duas. Nessa ordem. Então vocês observem, ó. As diferenças finitas se aplicam a essa tabela aqui porque o espaçamento ali no tempo é igual a 1 hora entre 2 pontos consecutivos, ó, de 1 para 2, 2 para 3 e assim por diante. Então dá para fazer diferenças finitas. Podemos iniciar então aqui, pessoal, o cálculo? Vai tempo, professor? Tranquilo? Pode iniciar, professor. Então vamos lá, ó, diferenças finitas, ó. Vai lá, põe o símbolo do igual, ó, é o y2 menos o y1. Tá? E aí depois só arrasta aqui, ó. Tá para fazer de cabeça aqui, ó. 47 menos 32 dá 15. 65 menos 47 dá 18. 92 menos 65 dá 27, até a última diferença aqui, ó. 275 menos 190 dá 85 aqui, tá? Aí é a mesma lógica aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente faz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vai dar 18 menos 15, que é 3. O próximo é 27 menos 18, que é 9, quer ver, ó? Depois o próximo é 40 menos 27, que é 13. Tá ali, ó. Depois, 58 menos 40 é 18. E, finalmente, 85 menos 58, que é 27. Ó, então, pela forma como são definidas as diferenças finitas, não tem como, essa aqui fica em branco mesmo, tá? E essas duas aqui ficam em branco também, não tem como calcular essas duas últimas aqui, não. Logaritmo de x. Eu vou calcular o logaritmo decimal mesmo, tá? Vou botar log. Ó. Aqui ó, vocês podem usar o log natural ou o log decimal. Eu vou usar log decimal, tá? Não tem problema. Log decimal de x. Ó.
log de 1 é 0, né? E aí depois só arrasta aqui, ó, até a última linha. Vai calcular o logaritmo de 2, de 3, de 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, nessas divisões todas aqui, vamos fazer o número aqui, ó. Vamos botar 4 casas decimais, é mais do que suficiente para nós aqui. Agora o logaritmo do y, mesma coisa, ó. Igual a log, vamos selecionar o log decimal, vamos selecionar a célula do y1 aí, que é o G5 ali, ó, fechou. Depois arrasta aqui, ó. Diferença dos logaritmos dos y, mesma coisa, ó. É a célula que está na linha de baixo, ali na coluna anterior, menos a célula que está na mesma linha ali na coluna anterior. Aí subtrai e arrasta. Aqui, diferença dos logaritmos de x, ó, é igual a esta célula aqui menos esta. E depois arrasta aqui. E essa aqui só divide uma pela outra. Ó, esta dividido por esta. E depois arrasta aqui. Tudo preenchido aí, pessoal? Sim. Muito bem, então agora agora eu vou marcar aqui, ó, esta aqui, esta aqui e esta. Dessas 4 colunas que estão marcadas aí em negrito, né? Qual delas é a mais próxima de um valor constante aí? Olhe na tabela de vocês. Desculpa, professor, não peguei o que é? Vocês têm 4 colunas aqui marcadas. Esta, até vou aumentar aqui a fonte. Acho que é a segunda. Essa aqui. Esta aqui. E esta aqui. A pergunta é, qual dessas 4 tem uma menor variação? Isto é, qual das 4 é mais próxima de uma constante? Acho que é a segunda, professor. Essa aqui? Acho que sim. Não, acho D log que é essa, né? Y, né, professor? D log Y. Essa aqui, né? Ó, essa aqui, pessoal, ó, se vocês olharem, é 0,14, 0,15, 0,16, né? A diferença que tem é na segunda casa decimal. A primeira casa decimal é igual em todas, ó. Ó, aqui, ó, tem uma diferença, né? Eu levei em consideração o crescimento dela. Crescimento Não, constante. mas tudo bem, né? Assim, claro que às vezes, né, a pessoa não vai aparecer de modo tão claro, e aí se vocês ficarem na dúvida, bom, usa o recurso do gráfico, ó. Quer ver, ó, que sempre é interessante, né? O gráfico, ó, vai lá, marca, né, os pontos das 2 colunas ali e pede para ele fazer, pode ser o primeiro aqui, tanto faz, ó. Vocês podem observar que é bem típico de função exponencial, ó, crescendo aqui, ó, tá vendo? Tá? Como a gente viu nos exemplos ali dos gráficos da Wolfram,
Quando os pontos estão numa linha ascendente assim, mas não é retilíneo, né? Vejam que eles não estão alinhados. Claro que tu até poderia pensar num ajuste linear, mas esse gráfico e também essa coluna aqui, ó, né, como eles estão em valores bem próximos uns dos outros, indica que o ajuste exponencial pode realmente dar um bom resultado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ali o texto, nós vamos olhar lá o modelo de ajuste exponencial. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar tudo logaritmo decimal, tá? Porque daí fica mais fácil, quer ver? Nós temos que montar esse sistema aqui. Então aqui, ó, em vez de botar... Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui no texto. Ó. Vou botar aqui log. Porque lá na planilha a gente tem o log lá, né? É bem fácil de calcular. Então vou botar o log decimal mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Em vez de função de base E, eu vou botar a função de base 10. Tudo base 10. Uma mudança aqui. Não vai fazer diferença, tá, pessoal? Então aqui vai ter... Vou botar um log aqui. Só que vai ser o log aqui. Né? E aqui também. Que como a gente começou com o log lá, a gente aproveita. Então o que a gente vai precisar aqui, ó? Na planilha, vamos ver o que a gente já tem. Ó. Bom, o N é esse cara aqui, né? Que é 7, tá? Somatório de xi é só somar aqui, ó. Somatório do logaritmo de y é só somar essa coluna aqui. A gente precisa uma coluna que tenha o xi multiplicado pelo logaritmo, estão vendo? Para poder somar. Então, nós vamos acrescentar aqui. Xi vezes logaritmo do yi. Então, a gente vai multiplicar o x pelo logaritmo do y. Isso. No meu caso aqui é a F5 vezes o K5, multiplica aqui e arrasta até a sétima coluna ali. E agora vamos fazer as somas aqui, pessoal. Ó, vamos acrescentar todas as somas como a gente fez na aula passada. A gente marca ali a soma, né? Seleciona a soma e, ó, somatório de x, tá aqui. Lembra que vocês mesmos comentaram, né? Que aparece aqui, ó. Deixa eu ver. Estava aparecendo aqui, agora não sei. Ó. Somatório de xi dá 28, ele já apresentou o somatório logaritmo aqui, né? Não, aqui isso aqui não é, não. Isso aqui não interessa, né? Deixa eu ver. O que a gente precisa? O somatório do xi ao quadrado. A gente vai ter que acrescentar essa coluna aqui, ó. Excluir isso aqui. Excluir isso aqui. Vou botar aqui xi elevado ao quadrado. Opa. Xi elevado ao quadrado. A gente vai pegar os valores de x e elevar ao quadrado. Bom, é fácil de verificar, né? É 1 ao quadrado, até o 7 vai dar 1, 4 até 49. Né? Ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36 e 49. Então, precisa somatório dos logaritmos dos y, aqui, ó. Essa coluna a gente precisa soma.
Fechou aqui. E também aqui, ó. Tá, acho que temos todas as somas necessárias. Vamos ver aqui. Ó. N está aqui, é 7. Somatório de x é essa coluna aqui, essa linha aqui. Somatório de x ao quadrado está lá, né? Somatório do logaritmo de y está aqui, ó. Somatório de x vezes logaritmo de y está lá também. Está tudo aqui. Vamos ver o seguinte, para a gente ter uma referência aqui, ó. Vamos botar aqui o sistema normal. Então aqui, ó, é o N, né? Então, oi? Tu fez a soma ali do x logaritmo de y? Não, ele colocou alguma coisa aqui, mas não é a soma. Ah, tá. Não, só porque eu tava fazendo, daí deu diferente. Daí eu vi não, que estranho esse valor aqui. Eu não sei o que ela incluiu aqui. Mas eu tinha somado, não sei o que ele alterou. Eu acho que eu, sem querer, eu alterei aqui. Vamos ver aqui. Mas a minha adicionou direto também esse valor aí. Agora deu certo? Agora sim. 50, tá, então vamos conferir. Somatório de x é 28. Somatório dos logaritmos do y, 13,79. Somatório de x vezes logaritmo é 59,49 e o somatório de x ao quadrado é 140. Tá? Então, é que aqui, de repente, alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é igual, então, a este valor, que é o N. Tá. Aqui é o somatório de xi. E aqui é o somatório dos logaritmos do y, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Somatório dos logaritmos de y. Tá. Aqui é igual a esta aqui de novo. Depois, nós vamos colocar aqui o somatório do xi ao quadrado, que é essa célula aqui. E aqui é o somatório dos produtos do xi pelo logaritmo do yi. Tá aqui. Agora sim. Esse é o sistema normal. Ó, então vamos lá, agora vamos resolver, né, esse sistema, tá? Pelo método de Gauss. Ó. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar este 28 aqui, né? Então nós vamos fazer o cálculo do multiplicador, que é o elemento... O 7 ali é o que mesmo? É o N. Ah, o N. N. É o N. Então, isso aí é uma pergunta muito importante, tá, pessoal? O N... Né, aqui nessa contagem, porque a gente está iniciando a contagem em 1, tá? Então, é bem importante isso. Porque tem autores que começam a contagem em 0, aí fica N mais 1, no lugar do N. Então, nós iniciando em 1, termina em N, que é o número de pontos. Então, eu estava aqui, sim, é o número que eu quero zerar, que é esse cara aqui, ó. Não. Este cara aqui dividido pelo pivô, tá? Que vai dar 4. Esse aqui é o multiplicador, né? Então agora a gente vai colocar aqui 7, 28 e esta célula aqui, tá? E aqui a gente vai fazer igual a esta célula menos esta aqui, que vai ficar presa, né? Vezes esta aqui. Aqui vai dar zero, deve dar 0, né? Então aqui a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui acho que vai dar certo, vamos ver.
Vamos ver. Isso mesmo. Ó, H18, que é esse valor aqui, menos o multiplicador, vezes o H17. Né? E aqui a mesma coisa. Isso aí. Certo, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai colocar o B. B minúsculo. B minúsculo. Como é que a gente vai calcular o B minúsculo? O que é o B? Vamos voltar lá. Ô, Sor, tu pode botar só ali de novo ali para mim ver como tu fez a segunda linha do 0,28? Sim, ali. sim. Vamos ver, deixa eu só centralizar aqui. Ó, a ideia é a seguinte, para zerar o 28, tá? O que tu precisa fazer? Tu tem que multiplicar o 7 por um certo número e subtrair do 28. Esse número é o resultado da divisão do 28 por 7. É sempre o elemento que a gente quer zerar dividido pelo pivô. 28 sobre 7 é 4, tá? Aí tu deixa o pivô ali do ladinho, ali, ó. Desculpe, o multiplicador ali do ladinho. E aqui tu vai colocar assim, ó. Igual a célula a ser zerada, que é a célula G18, menos o multiplicador, tu vai pressionar F4, vezes a célula que contém o pivô, que é a célula G17. Tá bom, Sor, obrigada. Tá? Depois é só Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Mas tem que aprisionar o multiplicador ali com o apóstrofo, com o dólar. Sim, tá bom. Tá? Não vai dar certo. Tá, então isso aqui, ó, significa 7 vezes o A0 mais 28B igual a 13,7926 e 28B igual a 4,3. Então o B é igual à célula que contém o lado direito dividido pelo coeficiente do B, que é o 28. Aí vai dar 0,15. Veja se vocês conseguiram achar esse 0,15 aqui. Vamos trabalhar com 4 casas. Apareceu para vocês o 0,1544 aí na planilha de vocês? Sim, na minha sim, professor. Ó, pessoal, como é que vocês sabem que isso aqui tem chance de estar certo? Vocês vão conferir aqui, ó, tem que bater com essa coluna aqui, ó. Se der um valor próximo à diferença dos logaritmos, é sinal de que vocês estão no bom caminho. Vocês vejam que dá 0,1544, tá? Que está bem próximo dos valores aqui, ó. Certo? Então tá beleza. Agora o A0, né? Como é que a gente vai calcular o A0? Tem que trabalhar com esta equação aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 7 vezes o A0 mais 28B igual a 13,7926, tá? Então vocês têm que subtrair, né? Ó, vamos lá. Ó. É como se tivesse que isolar o A0 aqui, ó. Então vocês vão pegar este valor, né, é o que está do lado direito, menos esta célula vezes o valor que vocês calcularam ali. Opa, que isso? Que vocês calcularam ali, dividido por a célula que contém o coeficiente, que é o 7. Aí, pressiona aqui. Vou colocar aqui de novo para vocês acompanharem. Vamos trabalhar com 4 casos, que daí fica tudo padronizado. Tá certo? Agora você tem que calcular o A. Como é que vocês vão calcular o A? Vocês vão colocar um A aqui embaixo. É só o A, não é A0. Aí vocês vão pegar a função inversa do logaritmo decimal, que é 10 elevado neste valor aqui.
elevado nesta célula. Então, aqui eu vou escrever embaixo a função de ajuste. Função de ajuste. Função de ajuste. Mesclar essas células aqui vai ficar mais bonito. Ó, o y do ajuste é igual a este valor aqui, 22,5282 vezes 10 elevado no seguinte expoente, 0,1544x. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar aqui a função de ajuste, vamos fazer a comparação aqui, ó, lá no cantinho. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Ó, vocês têm que calcular essa função aqui. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Ó, é igual a este coeficiente, que é o A, 22,5282, vezes 10 elevado a parênteses o B vezes o X. Ó, o que tem que acontecer, pessoal? Tem que dar próximo a 32, quando o X for 1, quando o X for 2, tem que dar próximo de 47 e assim por diante. Ó. Professor, eu acho que vai zoar porque tu não travou. Não... Ah, eu não travei, é verdade. Tem que pegar a célula do A e pressionar F4 e aqui também. Beleza, obrigado. Ó, então agora vai dar certo. E aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos botar tudo 4 casos aqui, para nós é mais do que suficiente. Então, olha só aqui, pessoal, que legal, ó. Vocês comparem essas duas colunas, ó. Vocês vejam que elas estão bem próximas, ó, porque a gente conseguiu, né, identificar ali que as diferenças dos logaritmos eram praticamente constantes, né? Então, esse ajuste exponencial acaba retratando bem, né? Ó, as diferenças aqui são pequenas, tem alguns pontos que, claro, um pouco maior, né? Tá? Mas realmente, né, os valores retratados aqui estão bem pertinho, né, da função originalmente tabelada. Então é isso, pessoal. Tá? São vários detalhes aqui, né, nesse cálculo, porque tem que fazer esse processo de linearização, mas o legal é assim, né, vocês agora salvem essa planilha, né, botem lá o ajuste exponencial ou qualquer outro nome que vocês... Eu acho bom chamar... Aqui eu botei tudo junto porque eu tenho mais experiência aqui, não preciso deixar separado. Mas se vocês quiserem colocar outro nome, bota lá ajuste exponencial, ou se fizer um outro, mas salvem isso. Então, você sabe que ali, com aquele nome, né, crescimento exponencial, vocês têm um modelo de ajuste exponencial já realizado. Tá? Professor, pode voltar, professor, rapidinho na planilha, só para eu conferir minha última coluna, né? Claro. Eu também quero fazer um comentário. Pois não. Deixa eu só mostrar aqui primeiro, André, aqui. Ó. Fechou, professor.
tá? Uhum. Eu? Obrigado. Falou. Professor, sobre ali, até no Excel também, se a gente projetar o gráfico ali e colocar a linha de tendência como exponencial, ele dá um valor para y, mas aí Vamos ver. eu acho que fica bem próximo, né? É, A gente é, que, achou. é que eu não sei se ele vai. Se ele vai inserir o modelo lá hoje. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui, não, ele deu y, deu 22,528. Por que ele não está aparecendo para mim aqui a opção de. Não, na bolinha, professor. No ponto. Toque com direito no ponto. Aí adiciona a linha de tendência. Ah, é. Tá. Vamos ver aqui. Isso, aí seleção exponencial, né? Isso. Tá. Vamos E marca as selecionar. duas casinhas embaixo. Vou pedir para ele exibir as duas ali. Sim, o que acontece? Vamos ver. Ele apresentou numa outra base, tá vendo? Sim. Então, seria todo aquele cálculo que nós fizemos ali, tu trocando todos os logaritmos que eu fiz com base 10, tu faria tudo logaritmo natural, tá? O que vai acontecer? Tu vai ter todo esse sistema para fazer e no final, em vez de fazer a base 10 aqui, ó, na hora que tu inverter, tu usa E elevado no A zero. Porque aqui quando eu calculei o A, lembra que eu fiz 10 elevado no A zero, certo? Sim. Aí bastaria fazer E elevado no A zero, aí tu vai obter nesse formato aqui. Ah, tá. Né? E o valor do y é bem parecido, né? Isso, não, é o mesmo. Se tu pegar os valores do Y, só tem que cuidar o seguinte, né? Que esse detalhe aqui, ó, que neste exemplo, como o autor publicou o tempo medido a partir do instante igual a zero, né? Como eu quero fazer a tabela de diferenças que inclui logaritmo de x e logaritmo de zero não existe, por isso que eu fiz aquele truque de passar de vez de 0 até 6, eu passei de 1 para 7, tá? Uhum. A medição das horas. Né? Fora isso, né? Claro, se tu agora, por outro lado, vamos supor que tu tem essa tabela aqui, tá? Aí tu fez o gráfico de dispersão ali, né? Observou que é um crescimento bem típico de função exponencial. Ah, eu vou usar exponencial. Bom, aí tu vai obter direto aqui, né? Então tu pode fazer o cálculo já com os logaritmos, tudo, monta o sistema, só tem que ter esse cuidado. É por isso que eu fiz essa modificação aqui, ó, onde eu tinha LN antes, mas eu botei 10, né? Tu viu aqui, ó. Botei o 10 no lugar. Se tu botar o E aqui no início, o que tem que fazer? Onde tem log, tu bota LN. Ó, aqui até é log aqui, ó. Então é só questão de, né, usar uma base ou outra, mas se tu usa logaritmo decimal, é porque a base é 10. Se tu usa logaritmo natural, a base é o E. Mas o gráfico em si, o formato da curva vai ser o mesmo. Sim. Eu tenho uma dúvida também. O que seria, no caso, a função de ajuste para esse cálculo todo? A função de ajuste pensa o seguinte, vamos supor aqui no caso, né, do experimento lá que o sujeito fez lá durante 6 horas, tá? Bom, isso aqui pode custar caro. Ele não tem mais condições de continuar esse experimento. Mas ele quer saber qual vai ser a quantidade aproximada de bactérias após 10 horas. Mas ele não tem condição de continuar o experimento, ele não tem mais recursos. Então ele pega essa função e substitui o x por 10. É um recurso que ele teria para estimar a população após 10 horas. Essa função de ajuste, ela retrata a relação que existe entre, no caso, né, do exemplo, entre o tempo, medido em horas, e a quantidade de bactérias naquela cultura. É isso que a função de ajuste faz. Ah, beleza. Tá? Claro que cada exemplo, né, tu tem que interpretar de acordo com as variáveis, né? Então ali, pessoal, no texto, né, que está disponível, vocês têm já alguns outros exercícios propostos aqui, né?
Esse aqui é de ajuste linear, né? Então, a função quadrática, né, nós vamos deixar para trabalhar aí na aula de sexta-feira, que daí a gente conclui esse tópico aí. Maravilha, então. Valeu a participação de vocês e até sexta. Professor, posso dar uma fala já contigo? No final da aula? Sim, pode Boa falar. semana, senhor. Falou, igualmente. Professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Valeu. Valeu. Professor, Sim. eu não sei se tu viu a mensagem no Moodle que eu te enviei. Tu tinha deixado o trabalho liberado até sexta, né? Só que eu deixei pra última hora pra entregar e sexta-feira eu acho que esqueci de salvar. Fui conferir no sábado e apareceu como não entregue. Sim. Se tu não entregou, aí fica como não entregue. Eu posso te mandar atrasado agora e descontar. Eu sei que eu errei, mas eu não queria vacilar, não queria perder nota. Ah, mas aí tu me quebra as pernas, né? Porque aí eu vou ter que abrir a sala de novo. Quer dizer, pô, teve uma semana para entregar, Lucas. Qual foi o impedimento que mal te pergunte, né? Mas porque não foi um prazo assim de. Alô, travou, professor, desculpa, não escutei. A internet tá muito ruim. Teve uma semana para fazer a entrega? Sim, eu deixei pra última hora. Mas ele ficou pronto sexta-feira. Eu cheguei a botar ali, só que eu acho que eu não salvei. Como assim não salvou? Além de entregar, tem que Não salvar? salvei. Tem que salvar. Ah, cara, eu vou pensar. Depois eu te respondo. Tu mandou mensagem que cai no e-mail ali para mim? Mandei pelo Moodle. Tá, mas aí acho que ele direciona lá pro meu e-mail. Eu vou analisar a situação e te respondo por ali daí. Tá, desculpa, professor. Tá, então tá. Tchau. Uma boa noite. Pra ti também.